Mais uma vez aqui, mais uma vez estou aqui, ó Pai, quero sua graça sobre mim. Quem lembra da letra? É isso, gente. Mais uma vez, uma rica oportunidade de ministrar aquilo que Deus comunicou primeiramente a mim e que, assim como Paulo orou, né, que eu possa realmente transbordar do azeite na casa do Senhor e que essa palavra venha comunicar ao coração de cada um aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus tem para nós. A Ele toda a honra, toda a glória e o louvor. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem Hebreus 3. Versículo 7. Eu vou ler do 7 até o 11, primeiramente. Amém? Por isso, como diz o Espírito Santo, sejam vocês hoje, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, que se voltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Amém? A igreja pode se assentar. Então, né, o autor de Hebreus vai, nesse trecho em específico, ele vai tratar de muitas coisas ao longo do livro, né, sobre a posição de Jesus, no começo do livro, falando que ele quando veio à Terra como homem, em forma humana, ele era um pouco, né, inferior aos anjos, mas, por conta da promessa que tinha, ele, quando volta a Deus, ele senta ao trono, acima de todos, e comanda tudo. Né? E aí vai discorrendo sobre fé, vai falando sobre o papel do sacerdócio de Deus, de Jesus, em nosso favor. E, em específico, nesse trecho, vai falar sobre o descanso do povo de Deus e a relação da sua promessa. Né? Então, aqui, já iniciamos a leitura com o Espírito Santo que diz. Né? Então, já vemos que tem uma palavra vindo diretamente do alto, comunicada ao povo, né, ao povo de Hebreus nessa carta. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, então Deus nos convida hoje a ouvir aquilo que está sendo ministrado. Né? Se hoje é a sua primeira oportunidade, ou se é mais uma oportunidade, hoje chegou o tempo de você se posicionar para viver as promessas de Deus. Né? Nesse contexto, Deus vai falar, né, o autor de Hebreus vai falar sobre qual foi a posição do povo no deserto, na saída do Egito, né, com a direção de Moisés, e o que eles perdem justamente por não se manterem na posição que Deus estabeleceu. Né? No domingo a gente teve a pregação com o pastor Nilton, e a relação também foi sobre posicionamento para cumprimento de promessas. E as pessoas acham que porque elas receberam uma promessa de Deus, simplesmente se cumprirá porque foi Deus que falou. Ele é fiel para cumprir. Mas nós vemos ao longo da palavra toda, né, não só nesse texto em específico, que vai ressaltar essa questão, mas nós vemos ao longo da Bíblia condições para que as promessas se cumpram. Então, se Deus prometeu um trabalho para você, Ele é fiel para cumprir. Mas o que Deus está requerindo de você para que essa promessa se cumpra? Se Deus prometeu uma casa, se Deus prometeu, né, uma viagem, o que Deus prometeu para você? Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como foi orado. Mas nós temos a nossa responsabilidade. E nesse contexto, né, de Hebreus, nesse início em específico, nos mostra que o povo, quando vai sair do Egito,
recebe da parte de Deus uma promessa: eu vou levar vocês para a terra prometida. Só que o povo que viu todas as maravilhas que aconteceram no Egito, que atravessou o Mar Vermelho em pé enxuto, né, ou com o solo seco, que viu as muralhas de Jericó caindo, só marchando em volta dela, né? E tantos outros milagres durante 40 anos, onde as roupas não se definharam, os calçados não se desgastaram, né? O maná foi derramado do céu, a coluna de fogo e a nuvem durante o dia, guardando o povo. Ainda assim, o povo foi rebelde contra Deus. Deus tinha uma promessa para esse povo, mas, porque eles não se mantiveram em fé, confiantes naquilo que Deus trouxe, eles perderam. Naquilo que Deus prometeu, eles perderam. Então, na sequência, no versículo 12, o autor vai falar: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros. O Paulo trouxe isso na abertura, né, o último versículo da abertura dele. Glória a Deus por isso. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim na nossa confiança que temos tido desde o princípio. Então, o autor traz a relação do que se perdeu por sair da posição com Deus, do que o povo, do que dos antepassados, né, por isso que a carta é aos Hebreus, traz a relação do que eles perderam por não se manter na posição que Deus quis. Não confiar naquilo que Deus prometeu. Né? Moisés sobe para o monte, aí Deus, né, ele está envolto na glória do Senhor, está recebendo os mandamentos, e aí o povo Moisés não volta mais, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, tudo aquilo que Deus vinha fazendo, tudo aquilo que Deus vinha falando, foi assim, para o povo esquecer. E nós? E as nossas promessas? E aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Será que nós temos nos portado diferente com relação a esse povo? Eu confesso que muitas vezes eu pergunto para o Senhor, já passou tanto tempo essa promessa? Mas a palavra fala que se for do Senhor, ela vai se cumprir. O que eu preciso confiar e crer. Ter fé. E ao mesmo tempo Deus vai trazendo a confirmação, né? Ele vai trazendo à nossa memória aquilo que dá esperança, até que a promessa se cumpra. E Deus foi fazendo essas coisas junto com o povo. Os sinais que eles viram no deserto mostravam que Deus era com eles e que a promessa estava de pé. Mas, infelizmente, esse povo falhou. E o interessante é a relação com a terra prometida e o descanso. Porque o autor de Hebreus vai trazer essa relação da promessa para aquele tempo e uma terra física, que seria Canaã, né? A terra depois do Mar Vermelho. E, ao mesmo tempo, o autor traz como a promessa da terra prometida o reino e o descanso eterno. E ele faz toda essa correlação entre essa promessa no tempo passado com a promessa de um bem vindouro. A palavra vai nos ensinar também sobre aquilo que nós vemos como a história do passado são só sombras dos bens que estão por vir. Eu gostei muito do texto desse texto de Hebreus, porque falei, me identifiquei com o autor, porque assim, toda hora ele vai usar assim, ó, em algum lugar na escritura, porque eu para gravar, gente do céu, Jesus e Josué, uns negócios assim, Abraão, eu faço essas confusões também, mas ele se vale desse jeito de falar, e eu também falei, vou começar a aplicar isso aí, assim como está escrito na escritura, né, ele vai falar, em algum lugar está escrito na escritura assim também. Então, né, às vezes a gente, graças a Deus, né, a gente vai lendo e as coisas, Deus vai, né, colocando no nosso coração quando a gente busca realmente ler com entendimento, com a direção do Espírito, Deus vai trazendo a memória nos momentos necessários. Jesus vai falar, né, o Espírito vai trazer à memória a vocês aquilo que eu ensinei.
E é uma das coisas que eu sempre, quando eu converso em particular com as pessoas, né, sobre como a gente aprende sobre a palavra, como, né, como Deus traz à memória aquilo na hora que a gente está conversando, às vezes uma conversa que, né, não parecia ser nada direcionadamente evangelística, mas Deus nos usa naquele momento para falar e traz à memória a palavra. E aí eu sempre falo, e a sua leitura, como que está? Porque Deus vai trazer à memória aquilo que você leu. Se você não lê, você vai ter memória do quê? O que você vai poder falar do Senhor? Como que a gente vai poder combater doutrinas, falsas doutrinas, que têm desviado muitos novos convertidos, se a gente não sabe o que está escrito na palavra? Gente, falsos profetas, falsos mestres, não é que eles são ruins de palavra, é que eles são tão astutos quanto Satanás, que tentou Jesus na palavra. Ele não usou outra ferramenta. Só que a gente não se vale de estudar a palavra, de buscar, de aproveitar. E aí depois a gente, nossa, como que é aquele texto e tudo mais, aí não lembra. Às vezes está citando um trecho de Adão e falando que foi Moisés, que aconteceu com ele. Entendeu? Então, né, e aí eu sempre converso com as pessoas com esse intuito. Deus vai nos trazer a memória, pela graça e misericórdia dele. Mas ele vai trazer à memória aquilo que você já viu. E a gente tem que buscar a leitura da palavra. E o detalhe aqui também nesse texto, né, com a relação do hoje. Então, todo dia que a gente ouve a palavra do Senhor, todo dia que a gente busca a Deus, é um hoje. Para que se ontem não foi feito da maneira correta, que hoje seja feito. Se ontem em algum momento a gente falhou na nossa caminhada cristã, hoje é o momento. Se até ontem a gente nunca tinha ouvido falar de Cristo, e por meio do pregar do Evangelho, a gente hoje tem a oportunidade, hoje é o dia de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para quê? Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Ou seja, é companheiros lá no céu mesmo, gente. É literal. É lado a lado. Por isso que a relação está até o fim. Porque é lá na frente. Jesus vai nos acompanhando aqui na caminhada. Mas companheiros, né? No mesmo espírito, em corpo glorificado, na presença de Deus, no eterno descanso, no descanso de toda a obra, de todo o trabalho da nossa vida, de todo o nosso esforço, é lá. Então é por isso que a gente tem que se esforçar. E o autor, do versículo 15 ao 18, ele vai de novo reforçar essa questão. É isso que as escrituras sagradas dizem. Olha lá. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, ou onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Será que temos nos revoltado com o tempo de Deus? Com as situações do nosso dia a dia? Como nós temos nos portado? Temos abandonado a nossa fé? Abandonado a nossa oposição e assumido o cristão só a hora que a gente entra na igreja? Ah, na hora que eu entro na igreja eu sou cristão. E lá fora, não, a gente dança conforme a banda toca? Então a gente tem que ter esse entendimento. Portanto, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. A relação de fé e confiança que Deus os conduziria até a terra prometida, que eles não tiveram para entrar lá atrás, na saída do Egito, é a mesma fé que Deus vai requerer de nós, para que nós possamos entrar na terra prometida eterna, no descanso eterno. É isso que a nossa fé tem que estar firmada. Né? Em Hebreus 11 vai falar que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E é fé no quê? Se é um firme fundamento, tem que ter saído de algum lugar. Não é assim, eu creio que vai cair um carro agora.
Se Deus falou que vai cair um carro agora, você pode crer que vai cair um carro agora. Você vai abrir a sua conta e vai ter um bom dinheiro lá? Se Deus falou, amém. Ele é fiel para cumprir. Então não é uma fé, não é uma fé fingida, não é uma fé sem firmamento. É uma fé baseada numa palavra. Nós somos convidados a caminhar sobre uma palavra. A nossa vida é conduzida por muitas palavras, muitos direcionamentos da parte de Deus. E a gente deve caminhar. Eu vi uma vez uma pregação, acho que do pastor Luciano Subirá, que ele fala, a fé é um passo no escuro só para quem está em volta. Para você que recebeu a palavra de Deus, confia no Deus que você serve, você não é um passo no escuro. Você está dando um passo naquilo que Deus falou. Então, aonde há luz, na verdade. Para as pessoas de fora, pode não fazer sentido algum. Mas, e o que Deus falou para você? E é aí que a nossa fé deve caminhar. Vamos para Hebreus 4, no comecinho mesmo. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenham muito cuidado para que Deus não julgue que alguém de vocês tenha falhado, deixando assim de receber o descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não receberam por fé, não receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. E aí esse pedaço me chamou muita atenção, né? Que a gente entende que Deus trabalha até hoje, porque a palavra nos ensina. Jesus vai falar que ele trabalha e o pai dele trabalha até hoje. Mas quando Deus conclui a criação, ele conclui tudo, do começo ao fim. Então, me chamou a atenção que, já no contexto lá atrás de terra prometida, do descanso, Deus já estava falando do fim. Então, quando Deus está falando para o povo lá, não era só a terra prometida Canaã, mas é um povo que, se mantivesse obediente, estaria com Deus na terra prometida eterna, no descanso eterno. E quando você lê esses trechos de Hebreus, você entende que aquele povo não só não entrou na terra prometida, você compreende que aquele povo não morreu salvo, porque a palavra declara várias vezes, eles nunca entrarão na terra prometida. Eles não entrarão no descanso. Ou seja, aquele povo que se rebelou contra Deus, não é só não entrou em Canaã. Até porque em Canaã teve descanso por um período, né? Depois, por conta da desobediência, quantas guerras, povo levado cativo. Mas Deus já estava falando naquele tempo sobre algo futuro, sobre um bem vindouro. E aí quando eu li, eu falei, não, eu já tinha passado por esse texto aqui, mas não me chamou a atenção. Justamente essa questão de tudo está relacionado ao fim. Toda a história, ela está completa, ela está concluída na presença de Deus. Então, toda a relação bíblica tem relação com o fim, com a promessa da eternidade, com o descanso eterno. E é uma promessa de Deus. Ele é fiel para cumprir? Sim. Mas o autor vai nos exortar, vai reforçar, vai nos alertar. Vamos manter firme na posição que Deus pediu. Porque assim, se você crê que Deus vai cumprir, se você crê que Deus é o Senhor da sua vida, você vai receber a terra prometida. Você vai entrar no descanso do Senhor. Só que esse pessoal lá no começo não teve isso. E aí me chamou a atenção. Falei, nossa, não só entrou na terra que mana leite e mel, eles não entraram na terra prometida eterna. Eles não fazem parte dos santos que serão salvos nos últimos dias. Eles foram condenados pela sua rebeldia. E como nós temos nos portado?
Vou ler do versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em algumas partes da Escritura Sagrada. Lá, de novo, ele vai se valendo desse negócio. Está escrito, eu vou citar, até porque lá atrás ele fala, o autor vai falar assim, gente, já era para você estar comendo comida sólida. E a gente ainda está tendo que reforçar a base do cristianismo, a base do sacrifício de Cristo na cruz, e até num trechinho ali ele perde a paciência. Fala, irmãos, e a gente vai seguir. A gente não vai mais explicar para vocês como foi o processo de ressurreição, como será o final dos tempos, com a volta de Cristo e a salvação dos santos, como se deu todo o processo aqui. A gente não vai mais ensinar. E se Deus permitir, a gente segue assim. Porque, e ele está falando por um povo quê? Um povo que conhecia. É diferente dos irmãos que têm 20 anos de igreja, 10 anos de igreja e ainda estão no leite espiritual? É a mesma coisa. Por isso que a palavra é atemporal. É a mesma exortação. Então ele vai falar aqui. A gente não vai voltar na base. Vou começar a socar alimento sólido em vocês. Vocês precisam crescer. A igreja precisa crescer forte. Né? Jesus vai voltar a hora que a igreja estiver pronta. O nosso papel é nos prepararmos para a volta de Jesus. E como que a gente se prepara? Sem disciplina espiritual, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem santificação, sem mortificação da carne. A gente não segue. E aí, infelizmente, muitos de nós serão, como foi citado no começo, ouviram as promessas, como eles lá também ouviram. Mas infelizmente não tiveram fé para permanecer firmes até o fim e entrar no descanso do Senhor eterno. Por isso que é a relação do sétimo dia, o descanso do Senhor. Deus não se cansa, mas no sétimo dia ele descansou. Porque toda a obra tinha se concluído. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Está tudo pronto. A obra está concluída. Então o sétimo dia do Senhor, o dia do Senhor, citado no começo, já está relacionado ao descanso eterno, onde todo homem descansará do fruto do seu trabalho, do fardo do dia a dia. Mas a gente tem que permanecer firme. Versículo 5. E o mesmo é repetido, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. O autor bate e bate e bate nessa tecla. Agora, se entre um capítulo e outro, o autor já falou quase 5 vezes sobre isso. Será que realmente não é que é para a gente olhar com olhos diferentes para essa situação? Para esse texto? Será que realmente não é para a gente estremecer diante de um texto desse? Será que a nossa fé não deveria ser fortalecida, edificada por uma palavra de exortação dessa? Olha quantas vezes ele repete. E eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. E esse tempo de estarmos atentos é hoje, como foi falado no começo. Esse é o tempo que se chama hoje. A prova disso, versículo 6, aliás. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Cristo morreu por todos, por cada um de nós aqui. Mas cabe a nós permanecermos firmes na nossa fé, para que o sacrifício de Cristo não seja invalidado na nossa vida. Tem irmãos que estão com Deus e aleluia por isso. E nós, enquanto tivermos fôlego de vida, devemos permanecer firmes até o fim. 7. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Ou seja, o autor de Hebreus vai trazer,
a compreensão daquilo que Deus estava falando. Josué entrou com o povo na terra prometida? Canaã? Sim. Mas Deus não estava falando só daquele momento. A promessa não se restringia só àquela situação. Até porque aquela situação se restringia somente ao povo de Deus, a Israel. E nós estaríamos fora. Mas Deus já estava falando do futuro. Por isso que falou antes, né? Alguns ouviram a boa notícia, não receberam, não vão entrar. Outros ouviram, como nós, glória a Deus por isso, e vamos entrar. Vamos estar na presença de Deus. 9. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. 10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Novamente, o tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje de mim, de cada um de nós, mudarmos. De olharmos a nossa postura diante de Deus e de suas promessas. Se nós temos confiado, ainda que o cenário pareça totalmente contrário, ou se nós temos nos revoltado contra Deus. Irmãos, enquanto há fôlego de vida, há tempo de pedir perdão. Se você reconhece essa postura, a gente aprende que enquanto não há uma palavra de juízo, há tempo de conserto. Então, se enquanto nós temos fôlego de vida, Deus tem falado sobre posicionamento, se Deus tem falado de postura, é porque Deus está nos dando tempo para que nós possamos entrar no descanso. Para que nós possamos entender toda a obra de Deus. Para que ela se conclua na nossa vida com vitória. Que possamos nos achegar à presença de Deus com fé, com confiança. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Ele tem um reino preparado, pronto para nós. E que nós ainda temos chance de, como já ouvimos a boa notícia, já recebemos ao Senhor como nosso Salvador, né? Aqui creio que todos já receberam Cristo como Senhor da sua vida. Então, ainda há tempo de que se em algum momento nós reconhecermos os nossos atos como rebeldes, como incrédulos, ainda há tempo de conserto. Ainda há tempo de pedir perdão, de nos ajoelharmos diante de Deus, de derramarmos o coração na presença dEle e recebermos pela graça o perdão que vai nos permitir entrar no descanso eterno. Amém? Agradeço a Deus, primeiramente, né, por trazer a condução da palavra, por abrir os meus olhos também. Isso, né, a gente sempre fala aqui, a palavra fala sempre primeiro com o pregador. Então, realmente primeiro Tiago, avalie como você tem se portado diante das promessas de Deus para este plano e da promessa eterna. E assim, como a gente também ora para que seja derramado sobre a igreja a palavra de Deus, que cada um de nós aqui possamos avaliar como tem sido a nossa postura. Que nós não sejamos aquele povo que não entrou na terra. Que nós não sejamos como Moisés, que viu todas as coisas, mas viu de longe. Não pôde entrar. Diferente do povo que morreu rebelde, né? Deus ainda deu uma oportunidade para ele, por conta de quem era Moisés na presença de Deus. Também nos mostra que podemos falhar, mas nosso coração tem que voltar em arrependimento. Se aquele povo tivesse se arrependido e buscado ao Senhor, Ele teria dado perdão. Ele teria aquele povo conduzido. Foram 40 anos do deserto. Todos os anos sendo provados em milagres, em maravilhas. E qualquer momento o povo vacilava. Vamos adorar outro Deus. Vamos nos rebelar contra as nossas lideranças.
É isso. Como que a gente vai se portar? Amém? Que Deus abençoe e complete essa palavra no coração de todos. Uma ótima noite. Glória a Deus.